Boa noite a todos, não é? A paz de Jesus em nossos corações. Se vamos falar de fluido, vamos ver uma definição, não é? Do que seja fluido. Acontece que essa palavra já existe fora do espiritismo. Então, em termos de ciência, o que a gente entende por fluido? É aquela fase não sólida da matéria. Então, as moléculas cedem a menor pressão, movem-se entre si com facilidade. E se forem deixadas entregues a si mesmas, elas se separam. É isso que a gente chama de fluido. E, naturalmente, a gente pensa em fluido de isqueiro, não é? Mas a gente lembra que os fluidos, à luz da ciência, apresentam 3 subfases: pastosa, líquida e gasosa. Tudo isso são fluidos. Tá? Mas nós estamos falando em termos espíritas. E no espiritismo, a palavra fluido tem um significado particular, especial. A nomenclatura para nós indica alguma coisa um pouco diferente, não é? Então, fluidos o que seriam? São um dos muitos estados em que o fluido cósmico universal, o que é isso? Fluido cósmico universal, quem lembra? O que é isso? É a matéria primeira. A primeira forma de matéria, de onde sai todas as transformações, vem tudo que a gente conhece como matéria. Então, Deus criou 2 elementos gerais no universo. Criou o princípio inteligente, do qual, por transformações, desenvolvimento, vêm todos os seres que têm característica de inteligência, e criou o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, da qual, por transformações, vêm todos os tipos de substância que a gente conhece, certo? Então, fluidos, para o espiritismo, são um dos muitos estados em que o fluido cósmico universal, essa matéria elementar primitiva, pode se apresentar. Então, esse fluido cósmico universal apresenta muitos estados. Um deles é chamado de fluidos. São tipos de matéria ultra rarefeita. Eles são imponderáveis, não tem peso, não é? São invisíveis e são impalpáveis. E quando a gente fala assim, parece uma coisa tão mística, tão estranha. Faz favor, pega o ar para mim. Pega. Faz favor, pega. Enxerga o ar para mim. Enxerga. Pesa o ar para mim. Nós podemos? Normalmente, não. Então, são fluidos também, que apresentam essas características. E não é nada maravilhoso, nada extraordinário, não é? Então, Kardec apresenta assim no livro A Gênese. Olha, é bom que vocês conheçam um pouco a literatura espírita. A Gênese é um grande livro de Allan Kardec. Ele explica no livro A Gênese, a primeira parte do livro dos Espíritos, que fala das causas primeiras do espírito, da matéria. Então ele desenvolve tudo isso no livro A Gênese. Bem, claro que essa palavra fluido não é o melhor termo. Esse pedacinho não tem aí. Não é o melhor termo para designar essas substâncias. Mas no tempo em que Kardec viveu, eles estavam estudando alguma coisa além da matéria comum. Então, eles falavam fluidos. Era o que existia mais de ideia de substância muito sutil. Então começaram a falar fluidos. Os espíritos instrutores saberiam que esta expressão era pobre para o que eles queriam dizer, mas era o que o pessoal podia aceitar, não é? Então os espíritos como que endossaram. E não competia aos espíritos naquela fase corrigir os conhecimentos da humanidade relativos à ciência. Não era esse o papel deles. Era revelar e informar coisas espirituais. Bem, então agora
Agora nós vamos ver fluidos espirituais. Eles são a matéria do mundo espiritual. Eles constituem a atmosfera desse plano espiritual. Claro, tudo aquilo é de fluidos, substâncias invisíveis, imponderáveis, impalpáveis para nós, não é? São um dos estados do fluido cósmico. Essa substância que existe no lado de lá da vida. É a substância que existe do lado de lá da vida. E por que a gente chama eles de fluidos espirituais? Porque estão relacionados aos espíritos. Então, fluidos espirituais, é o do plano dos espíritos. Ficou fácil, né? Muito bom. Os espíritos vivem numa atmosfera fluídica de fluidos, como nós estamos vivendo numa atmosfera de ar. É como se a gente estivesse numa bolha, não é? Então, nós estamos aqui, nessa atmosfera de ar. Entretanto, eles vivem numa atmosfera de fluidos. Eles não têm pulmões para respirar. Eles não respiram oxigênio. Então, a atmosfera deles é de fluidos, né? E nessa atmosfera se passam os fenômenos especiais que os desencarnados, eles, espíritos, que estão livres do corpo, eles percebem. Mas para os nossos sentidos físicos é como se não existisse. Nós não podemos perceber, mas para eles é natural. Porque eles têm um corpo de um perispírito, um corpo de fluidos. Então para eles é perfeitamente normal, perceptível. Tanto que os espíritos costumam às vezes não perceber que desencarnaram, porque eles se sentem ainda. Eles se sentem como um corpo. Então eles não têm essa ideia, como eu desencarnei? Porque eles pensam que corpo só existe o de carne, não é? Não. Dessa atmosfera de fluidos, os espíritos extraem todos os materiais sobre os quais eles trabalham. Eles tomam desses fluidos e agem sobre eles. Então vamos comparar aqui na Terra. Além de nós estarmos envoltos numa atmosfera, nesse nosso mundo nós temos substâncias materiais. A gente usa areia, a gente usa água, a gente usa as plantas, tudo que existir na natureza. A gente trabalha com isso. Então nós usamos e agimos sobre o que existe no nosso plano. Os espíritos agem sobre aquilo que existe no plano deles. Sempre a nossa ideia é desmitificar o plano espiritual. Porque até agora a gente pensava, o mundo dos espíritos era fantasmal, era esquisito. Agora a gente está começando a entender, não, olha, para eles é um mundo normal. Vamos dizer assim, é lógico, é coerente, tem alguma comparação com o nosso plano físico. Bom, nesse mundo cheio de fluidos em que eles vivem, eles vão formar o corpo deles. Como será que eles formam esse corpo? Eles vão tirar a substância dos fluidos que os envolvem. Mas não é bem assim. Eles vão retirar da atmosfera fluídica, sim. Mas vai ser do mundo ao qual ele está relacionado. Então, além de uma atmosfera envolvendo a Terra, tem uma atmosfera de fluidos envolvendo a Terra. E é nessa atmosfera de fluidos que os pensamentos se comunicam. Não é, às vezes, no ar. É na atmosfera de fluídica. As ondas mentais e tudo, né? Bom, e eles estão vivendo lá. E eles, no nosso atmosfera fluídica da Terra, os espíritos que habitam aqui, que têm relação com o nosso mundo. Se for de um outro mundo, eles vão formar o perispírito deles
de acordo com a substância da atmosfera fluídica daquele mundo. Porque senão não dá para viver. Se um terrestre vai até a Lua, ele pode sair da nave e caminhar na Lua? Sem uma roupa especial, uma ligação especial? Não pode. Então eles precisam, para habitar o plano lá, ter um perispírito formado. Mas isso é feito automaticamente, não é? O perispírito nosso já é deste nosso plano, desta nossa Terra. Se ele for para um outro mundo, é que ele vai ter que fazer uma transformação, uma adaptação. Mas não vamos pensar nisso não, porque nós ainda vamos reencarnar na Terra muitas e muitas vezes. Não é problema nosso ainda, não é? Cada ser, no seu perispírito, ele absorve, ele individualiza, quer dizer, ele dá características suas, da sua individualidade, tá? No fluido cósmico universal. Então, esse corpo espiritual que o espírito forma tem suas características, de acordo com suas vibrações, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com o que ele mentaliza. Fica diferente em cada um. Os corpos humanos são todos mais ou menos parecidos, tem uma base. Mas cada um tem um jeito. Além do DNA, cada um tem um jeito, não é? Há pessoas, por exemplo, que vão conservar a pele lisinha até muito tempo, outro já vai ficar enrugadinho. Né? Vai depender de como a pessoa vive, o que faz, certo? Bem, os fluidos, então, perispirituais do perispírito de cada espírito são diferentes do outro espírito. A vibração, a emanação dele é diferente de um para outro. Esses fluidos perispirituais circulam no perispírito, comandados pela mente do espírito. Nossa, o sangue não circula no nosso corpo? Não é? Isso já está automático em nós, mas circula. E a nossa movimentação mantém a circulação, né? Então, assim como o sangue no corpo físico leva alimentação e veicula escórias, também os fluidos perispirituais estão circulando no corpo do espírito, no corpo perispiritual. Está muito difícil? Está dando para acompanhar, né? Agora vamos ver o fluido ou princípio vital. Essa é uma diferença entre os espíritos e nós, os encarnados. Quando nós encarnamos, cada um de nós, quando nós íamos formar o nosso corpo, quando nosso pai e mãe ofereceram aquela primeira célula e nós íamos nos ligar a ela para proceder à formação do nosso corpo, comandar com o nosso perispírito, nós tivemos de aurir algo, um tipo de fluido que é chamado de princípio vital, que existe aqui na atmosfera da Terra. Nós aurimos. Porque se não tivéssemos aurido isso, o corpo não teria vitalidade. Então, para o corpo ter vitalidade, ele precisa ter fluido vital ou princípio vital. E a gente auriu isso do nosso ambiente quando nós encarnamos. Nós aurimos um tanto, né? Esse fluido vital, a gente diz que ele animaliza a matéria. Ele dá vida, ele anima a matéria. Uma comparação imperfeita, mas que a gente pode fazer, é como um carro, tá lá bonitão o carro, o último tipo, mas não tem gasolina. Ele vai andar? Tem que pôr gasolina nele. Então, para nós, esse fluido vital seria o que dá condições para a gente acionar o corpo, certo? Senão o corpo fica inerte, não tem. Precisa animalizar a matéria com o fluido vital. E esse fluido vital, uma vez que a gente auriu para encarnar, ele está no nosso organismo, ele vai continuar. E parece um moto contínuo.
Porque a movimentação nossa mantém o fluido vital. O funcionamento dos órgãos mantém o fluido vital. É um moto contínuo. Ah? Nós o absorvemos também pelos alimentos, pelo ar, pelos centros de força, porque ele vai variar o potencial nosso, não é? Então, quando a gente aplica passe, a pessoa absorve. Ah? Certo? Então, a gente vitaliza a pessoa. E quando a gente desencarna, para onde é que vai ele? Para onde é que vai esse fluido vital? De onde que ele veio? Da atmosfera fluídica. Ele volta para lá. Ele se desvanece. Certo? Ele é reposto na fonte universal. Muito bom. Então nós vimos fluidos espirituais e fluidos perispirituais. Até aí tá bom? Então agora vamos ver como é que os espíritos agem sobre os fluidos. Essa aula vocês tiveram na iniciação. Como é que o espírito age sobre os fluidos? Ele pega uma pá, uma colher. É isso? Não. Então como é que ele age sobre os fluidos? Pensamento e vontade. A gente acha que o nosso pensamento não é nada. Eu estou só pensando. Só é. Você já está impulsionando os fluidos ao seu redor. Mais forte, menos forte, mas você está impulsionando. O pensamento é alguma coisa. Não é? Então, com o pensamento. Mas sabe como é? Às vezes o pensamento, ele varia, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, causa pouco efeito. Agora, um pensamento firme, e aí vai causar mais. Aí causa maior intensidade, não é? Então, com o pensamento e a vontade, o espírito age sobre os fluidos. Ele dirige, ele aglomera, ele dá forma, aparência, cor e pode mudar as propriedades do fluido, como os químicos fazem com a nossa matéria. Aí Kardec diz assim que é a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual. E a gente fica admirado, né? Ah, não diga. Ué, mas se a gente pensar, aqui na Terra, eu não sou nada boa cozinheira. Para eu falar uma receita, pelo amor de Deus, né? Eu não sou mulher da cozinha. Tinha minha mãe, tinha minha irmã, eu meio preguiçosinha, trabalhei muito com a cabeça, mas não trabalhei cozinhando. Mas vocês sabem que se a gente pegar ovos que a gente quebra, bate os ovos, põe farinha, faz omelete, não faz? A gente está alterando, está modificando, combinando. A gente não é um físico, não é um químico, mas a gente está produzindo alterações. A gente, por exemplo, se alguém fuma e espelha fumaça, está influindo no ambiente? Tá. Não é? A gente põe um perfume bem forte e a gente inunda o ambiente? Inunda. Então a gente causa, né? A gente agindo sobre os fluidos, a gente sobre o nosso mundo influímos. E os espíritos influem sobre os fluidos. E quando eles agem sobre os fluidos, eles influem sobre si mesmos, sobre os outros, sobre o mundo fluídico. Sabe que chega até a repercutir no mundo material? Os espíritos conseguem, às vezes, provocar um efeito no mundo material. Porque o nosso mundo material, a gente chama material, mas ele também é de fluidos. Só existe fluido cósmico universal ou princípio inteligente. Então o nosso mundo, que parece tão material, ele também é de fluidos. Então os espíritos às vezes chegam a agir sobre o campo material, não é? Eles agem de modo inconsciente às vezes. Pensou, sentiu, ele produziu algum efeito. Então algumas pessoas acreditam que não estão fazendo nada. Não, eu não fiz nada, eu só pensei. Mas ela já agiu.
ela já produziu alguma coisa. As pessoas, por exemplo, não sabem que elas estão respirando o oxigênio, passando pelos seus pulmões numa transformação e eliminando o gás carbônico. Tem muita gente aí fora que não sabe isso, sabe? Eles respiram, eles fazem essa mudança, essa transformação, mas é inconscientemente, eles não sabem. Se você perguntar para ele, como é que você respira? A pessoa diz, ué, assim que eu respiro. Ela mostra como funciona, mas ela não tem nenhuma ideia do que acontece. Então, muitos espíritos estão agindo sobre os fluidos, mas eles não sabem como. Então, no livro dos médiuns, Kardec, comentando lá os efeitos físicos, perguntou para um espírito como é que ele produzia no piano o som. E o espírito disse, eu venho, eu aperto a tecla. Não era. Mas aquele espírito era ignorante. Para ele estava apertando a tecla. Mas não. Ele influía sobre a tecla com os elementos, o ectoplasma, mas ele não sabia explicar. Ele fazia aquilo instintivamente. Produzia o som no piano, mas ele não sabia explicar como é que ele fazia. Aí vem o espírito São Luís e explica como é que é. Certo? Então os espíritos às vezes não sabem como é que eles agem no plano espiritual. Mas outros sabem e agem consciente e voluntariamente. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem como é que acontece, né? Como é que eles estão realizando, como é que o fenômeno se processa. Nós ainda não falamos que os fluidos em si são neutros. É como a nossa água. Ela não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Ela é neutra. Ela aceita açúcar, ela aceita sal, não é? Então pode combinar. Os fluidos são neutros. Eles não possuem características próprias. Mas o tipo de pensamento e sentimento de cada espírito imprime no fluido uma certa característica, uma certa qualidade. Então a gente vai dizer, fluidos bons são aqueles que resultam dos pensamentos e sentimentos nobres, puros. Se o espírito tem bons pensamentos, os fluidos dele são bons. Bons pensamentos, bons sentimentos. Agora, se os pensamentos e sentimentos são inferiores, incorretos, impuros, maus fluidos. Por que uma pessoa às vezes causa aquela impressão pesada na gente? Fisicamente às vezes ela está muito bem, está higienizada, está perfumada, teria tudo para a gente se sentir bem perto dela, mas a gente não sente. Porque olha, a emanação fluídica da pessoa é pesada, é difícil, é conflitante, nos desagrada, não é? Então são maus fluidos. Esses fluidos, eles podem se combinar, mas também eles podem se repelir. Um temperinho na comida dá um paladar especial, não é? Misturando dá uma característica diferente. Fluidos iguais se combinam, essa é a regra. Fluidos iguais têm tudo para se combinar. Fluidos contrários têm tudo para se repelir. Fluidos fracos. Quando é que um fluido é fraco? Que coisa, né? Fluido fraco. Porque ele não tem aquela carga de intensidade. Sabe? É quando a pessoa diz assim, eu queria ajudar essa pessoa. Ai, que sentimento fraco. Queria. Agora eu quero ajudar essa pessoa. Então o que a pessoa pensa ou sente produz um fluido fraco, que a gente considera fraco, porque ele não tem intensidade, não é? Então se for um fluido assim, vem um fluido mais forte, predomina sobre ele. Mas graças a Deus, Deus sabe o que faz. Deus sabe das nossas dificuldades. Ele deixou uma margem de segurança. Fluido bom predomina sobre o fluido mau.
Ele é positivo. O positivo predomina sobre o negativo, certo? Então olha que arma maravilhosa que a gente tem, poder produzir o bem. Com isso neutraliza o mal. A gente tem muito medo dos fluidos maus de alguém. Vibra, faz bom fluido que você coloca as coisas nos eixos, né? Os fluidos se reforçam em suas qualidades boas ou más. Nós dissemos que o fluido às vezes é fraco, mas pode fortalecer, não é? O impulso correspondente que eles recebem do Espírito, se o impulso for cada vez mais insistente, o fluido vai ficar fortalecido, né? As condições criadas pela ação do Espírito nos fluidos, outra coisa linda que Deus deixou. Deus já sabia, né? Que a gente é imperfeito, que não vai saber fazer as coisas direito. Então Deus já deixou outra margem de segurança. A gente erra no agir sobre os fluidos. A gente criou alguma coisa fluidicamente, mas que não é o melhor. Mas a gente pode modificar por novas ações. Pode modificar para melhor. Ai, meu Deus, tive um pensamento mau contra essa pessoa. Foi. Você pensou, você agiu sobre os fluidos. E você mesmo, como nós vamos ver daqui a pouco, tudo bem. Mas o que tal você agora mudar? Oh, meu Deus, me perdoa, né? Eu desejo que essa pessoa, que nada de mal lhe aconteça, pelo contrário, meu Deus, que ela esteja bem, né? Olha nós usando a capacidade de agir sobre os fluidos. Modificar, não é? Com novas ações. Efeitos da ação dos espíritos no perispírito e no corpo. Perispírito é de fluidos, então ele absorve fluidos com facilidade. Encharca com facilidade. Se ele vai num ambiente, ele se encharca dos fluidos do ambiente. É a reação mais fácil. Como nós, por exemplo, entramos numa sala enfumaçada, já estamos engolindo fumaça, certo? Então a gente perispírito tende a absorver os fluidos, porque ele é da mesma natureza, ele também é de fluidos. Mas se ele absorve fluidos, aqueles fluidos têm qualidades, características, e vão produzir um efeito nele. Se for fluido bom, ótimo. Mas se for fluido mau, e a gente absorveu. Daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação que fica mais fácil de entender. Um espírito encarnado como nós. O perispírito, ele se encharca de fluidos dos ambientes, mas ele acaba refletindo sobre o nosso corpo físico, porque nós estamos ligados ao corpo. A ligação é espírito, perispírito, corpo. Nós encarnados, não é? Então o espírito sente, manda uma ordem, através do perispírito ele passa para o corpo. O que se passa com o corpo, o perispírito recebe o impulso, transmite para o espírito. E está sempre dessa ligação, né? Então, se o nosso perispírito está se encharcando de fluidos deletérios, naturalmente que ele vai acabar influindo sobre o corpo. O corpo vai receber o reflexo do que está se passando no perispírito. Se forem fluidos bons, o corpo terá uma impressão salutar, agradável. Se forem fluidos maus, a impressão será penosa, de desconforto. E se essa atuação de fluidos maus for intensa, grande quantidade, insistente, o que é que pode causar? Doenças. Desorganiza o organismo. Então há casos, por exemplo, de obsessões prolongadas, fortes, que a pessoa chegou a se libertar. Conseguiu-se esclarecer o espírito, mas levou tempo. Porque a pessoa não entendia, não se modificava, porque eram coisas do passado muito fortes. Então, quando às vezes a gente consegue afastar o espírito, a pessoa às vezes ficou com sequelas no corpo. Isso não dá para mudar. Vai se recuperar, sim, nesta encarnação ou na outra, certo? Vai se recompor, mas ficaram sequelas da ação do espírito
obsessor sobre a pessoa. Isso não acontece gratuitamente, isso acontece dentro de leis. Porque Deus não iria deixar uma coisa dessa acontecer se não fosse necessário, se não estivesse dentro do direito de ação, se não estivesse dentro da pessoa não fazer o bem que poderia fazer. Então a gente não tem que ficar com medo, a gente tem que procurar fazer o bem que a gente sabe fazer. Bons fluidos, ao contrário, beneficiam e podem até curar. Sintonia e brecha. Cada um de nós tem um modo de pensar e de sentir. É o nosso modo. É o que nós cultivamos, o que aprendemos, o que gostamos. Mas esse nosso modo, por exemplo, no pensar, ele estabelece um ajuste. A onda vibratória que nós emitimos vai estabelecer um ajuste com aqueles que pensam e sentem igual a nós. Então nós entramos em sintonia com a pessoa. Encaixa. No campo fluídico, a gente tem um tipo de fluidos que pode combinar com alguém. Aí nós dizemos que é uma afinidade fluídica. E é interessante que essa afinidade fluídica, ultimamente a gente tem aprendido que certos médiums não podem receber determinados tipos de espírito. Às vezes existe amor, simpatia entre aqueles espíritos, o encarnado e o espírito. Mas não há afinidade fluídica. O tipo de fluidos não permite. Então, às vezes, aquele espírito não pode se comunicar através daquela pessoa. Precisa mandar recado por outro. Às vezes, ele pode chegar a ser visto, ouvido, mas ele realmente deixar-se envolver pelo espírito, o espírito não consegue. Não há afinidade fluídica. Às vezes, sintonia mental eles têm, mas não tem afinidade fluídica. É interessante isso que a gente vem aprendendo mais recentemente. E a melhor comparação que a gente pode fazer é com o tipo sanguíneo. Às vezes a mãe ama muito o filho, mas o tipo sanguíneo dela parece que não é igual ao dele. Tem alguma coisa assim. Então, a diferença do sangue, às vezes nós comparamos com a diferença de fluidos, que não dependeram do pensamento e do sentimento do espírito. Nós ainda estamos querendo saber por que essa diferença. Entretanto, aqueles fluidos seus, se você pensa e sente para o bem, você vai oferecer condições melhores para si mesmo, ligação com bons espíritos. Mas nós estamos falando de comunicação mediúnica. Para haver comunicação mediúnica, o espírito poder entrosar-se perispírito a perispírito, influir. Se não houver afinidade fluídica, ele não consegue. Então não adianta querer que um médium receba todos os espíritos, ele não vai. Ele só vai receber os espíritos com os quais tiver afinidade fluídica. Ele pode ter assistência, acompanhamento de bons espíritos, mas ele só vai dar comunicação com os espíritos com os quais ele tiver afinidade fluídica. Se nós estivermos oferecendo sintonia, combinação de fluidos para o mal, nós dizemos, estamos dando brecha, abertura, porque a brecha é assim, uma rachadura, né? É um vãozinho. Na pedra, por exemplo, tem uma brecha. Por ali pode se infiltrar alguma coisa. Então, se nós estivermos oferecendo brecha a espírito, significa assim, cuidado, esse seu modo de pensar, esse seu modo de agir, você está dando brecha para os maus espíritos. Não dê brecha para os maus espíritos. Muda o pensamento, o sentimento. Certo? Vigilância e oração evitam ou corrigem a influência negativa de outros sobre nós ou de nós sobre outros. Vigilância e oração. Lembram de Jesus recomendando? Vigiai e orai para não cairdes quando em tentação. Jesus sabia do que falava.
é para evitar essa influência negativa de outros sobre nós, de nós sobre outros. Porque nós também somos responsáveis. Quando nós influenciamos mal a outros, nós também somos responsáveis, vai ter consequências, né? Então agora nós vamos falar de higiene da alma. Porque o médium, no movimento espírita, a gente explica para o médium que a conduta moral dele é importante. Não basta ele ter facilidade para receber os espíritos. Isso não o torna um bom médium espírita. Ele precisa moralização. Agora nós vamos ver. Não é só o médium que precisa, todos nós. Mas especialmente o médium, conforme o tipo de espíritos que ele vai atrair, combinar com eles. Então vejamos assim. Nós temos que cuidar da higiene da alma. Lembram que Jesus, certa ocasião, os discípulos dele não lavaram as mãos para comer, colheram espigas, e sem lavar as mãos, já era um dia de sábado, não podia colher espiga, não podia fazer trabalho. E além disso, ainda comeram sem lavar as mãos. Aí o pessoal criticou. E se Jesus era um rabi, era um mestre, como é que ele não explicava isso para os companheiros dele, né? E Jesus então comentou com o povo: não é o que entra pela boca que torna impura a pessoa, é o que sai dela, porque revela o que está dentro da pessoa, o seu pensamento, o seu sentimento. É aí que tem impureza, certo? É o que você pensa e sente, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que você alimenta. Se está errado, isso é impureza. Agora, não lavou as mãos para comer. Bom, seria bom para higiene, para evitar contágio, mas espiritualmente não é isso que torna você impuro. Então, às vezes a gente está numa zona rural e vamos trabalhar com médiums. E às vezes lá vem um médium com a mão suja da terra. Mas, gente, que alma pura, que sentimento sincero, que desejo do bem. O corpo não está puro, mas a alma está, que é uma beleza, não é? Claro que se a gente puder ter a alma pura e o corpo também limpinho, melhor ainda. Então, cuidemos de nossos pensamentos, sentimentos e conduta. Não é uma coisa assim para ser bonzinho. Seja bonzinho. É funcional. É funcional. Você está produzindo alguma coisa na qual você vive. Então, cuida do seu pensamento, sentimento e conduta. Porque se forem constantemente inferiores, nós estaremos produzindo sempre fluidos maus. Acabarão por prejudicar o nosso perispírito e até o corpo físico. Abriremos brecha para combinação com os fluidos de espíritos inferiores. O pessoal por aí diz que tem receita para fechar o corpo. Eu fiz um trabalho, agora eu tenho o corpo fechado. O pessoal quer dizer que nada me atinge. Estou protegido. Os espíritas também sabem como fechar o corpo. E não vai usar nada exteriormente. Kardec fala que o perispírito nosso pode se tornar uma verdadeira couraça fluídica. Se a gente produzir pensamento bom, sentimento bom, os nossos fluidos vão ficando fortalecidos, não oferecem combinação para fluidos inferiores, não combina, repele, tem uma defesa natural, é uma couraça fluídica. E Deus entregou para cada um de nós um tanto do fluido universal para a gente fazer seu perispírito e a gente viver com ele. Depende de nós, termos uma couraça fluídica ou não. Ou uma peneirinha toda furadinha, né? Por onde entra tudo, né? Às vezes alguém pode pensar mal a nosso respeito, vibrar contra nós. Mas se nós tivermos essa couraça fluídica, às vezes a gente vai sentir assim, engraçado, né? Parece que alguma coisa não está bem, mas é muito passageiro, porque a gente continua, não tem importância. O Senhor é meu pastor, Ele nunca me há de faltar, e a pessoa pensa bem, trabalha bem, pronto.
o fluido mal? Não conseguiu nada, não é? Então, o verdadeiro meio de fechar o corpo à luz do Espiritismo é pensar o bem, sentir o bem, agir para o bem, né? Agora a gente começou a pensar em ambientes maus, viciosos, e a gente começou a entender por que convém evitar. Os fluidos ali existentes podem nos ser prejudiciais. A gente vai a um jogo de futebol, e a gente até nem torce muito, nem para um time nem para outro, mas a gente está lá, não é? Pode desligar, filha. Nós estamos lá, no jogo de futebol. E está aquela massa de gente, o estádio está cheio. E está todo mundo pensando, e sentindo, e vibrando, e agindo nos fluidos. E nós estamos lá, naquele movimento de fluidos. E o pessoal começa a ficar irritado, agressivo. Olha lá, a psicologia de massa. Daí a pouco nós estamos gritando também, brigando também, xingando também. Se nós não tivermos uma defesa, uma convicção. Porque é o meio. Então a gente vai a um baile de carnaval. Eu quero só brincar um pouco. Você só quer brincar um pouco. Mas o ambiente lá, tem muita gente que não está querendo brincar um pouco, não. E está bebendo, e está tomando droga, e não sei o quê. E o ambiente está lá, e você está dentro. E você está dentro. De repente você diz, não sei como eu fiz aquilo. Não sabe? Vigiai e orai para não cair quando em tentação. Você não sabia, mas o Espiritismo explica, não explica? A questão dos ambientes. Então não é que a gente é santinho, puritanismo, é defesa da nossa integridade, o nosso eu. A gente cuida de si, certo? Não é para criticar os outros, não é para menosprezá-los, mas cada um sabe o que lhe convém. Se nós entendemos, os outros vão, a gente não vai não. E que bobagem! Ele pensa que é bobagem, mas nós sabemos o que acontece, não é? Nesse ponto eu sempre lembro que contavam que o Chico Xavier, certa vez, começou a frequentar a casa de umas senhoras que não tinham uma vida muito regular. Por que o Chico ia lá? Porque aquelas senhoras se acanhavam de ir até o centro espírita, serem mal julgadas, e pediam para o Chico que estivesse com elas, contar alguma coisa, quem sabe até orar com elas. Ele começou a frequentar. Mas na cidade começou falatório, o Chico está indo lá na casa daquelas mulheres, sabe como é, né? E o Chico ficou muito triste. E quando apareceu o mentor dele, o Emanuel, certa vez, ele disse, o senhor acha que eu faço mal de ir na casa daquelas nossas irmãs? E Emanuel respondeu, não penso que você faz mal de ir lá. Agora, eu quero saber se você pode sair de lá a qualquer hora. Por quê? Porque pode haver envolvimento, não é? Depende da sua estrutura, segurança, a vigilância, os hábitos, as ondas mentais do ambiente, os espíritos adversários querendo aproveitar uma brecha. Será que você vai sair de lá sem problema nenhum a qualquer hora? Então quer dizer, um alerta. Bom. Então, às vezes a gente tem que ir a algum lugar que não é o melhor, não é recomendável. Mas por que nós queremos ir lá? Bom, às vezes nós temos um negócio a tratar, temos alguém a socorrer, temos que levar algum alimento. Podemos ir? Podemos. Tarefa assistencial, caridade. Mas a gente tem que ir com um pensamento bem elevado, vigiando e orando e procurando demorar lá o menos possível. Jesus também, quando mandou os seus discípulos saírem em serviço, em pregação, ele disse para eles não entrarem, não irem procurar os gentios. Gentios eram os estrangeiros, porque tinham hábitos completamente diferentes, né? Inclusive adoravam diversos deuses, mas também que eles não entrassem na cidade de samaritanos,
Porque os samaritanos, embora eles tivessem alguma descendência israelita, mas eles se mesclaram com outros povos. Então eles não seguiam os costumes corretamente. Não é? Jesus disse: vocês vão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, os israelitas que estavam distantes, distanciados, mas que tinham a mesma base, a mesma crença, que poderiam receber a mensagem e aceitá-la, entendê-la e aceitá-la. Não adiantava ir com os gentios, os estrangeiros. Eles não teriam enfoque para aceitar. E também com os samaritanos. Havia até briga entre os samaritanos e os israelitas. Então Jesus tomou cuidado quando enviou os seus discípulos de recomendar assim. Não é falta de caridade para com os outros. É que Jesus sabia que os seus discípulos não eram perfeitos em tudo. Então já disse: olha, vocês vão trabalhar, mas vocês não entram em qualquer ambiente. Pronto. E nós estamos então aprendendo com a doutrina espírita, e é por isso que no preparo das nossas reuniões mediúnicas, nós orientamos as pessoas na sua vida particular, vamos pensar o melhor possível, e quando a gente está aqui, a gente faz uma leitura preparatória, faz uma oração, nós estamos elevando o nosso pensamento, o sentimento, nossos fluidos, atraindo bons espíritos, para que haja equilíbrio na reunião. A gente não começa uma reunião sem um preparo correto assim, não é? O Espiritismo nos esclarece. Então não é uma praxe, não é um ritual, a preparação da nossa reunião, mas é funcional. É a ação do pensamento, a vontade sobre os fluidos. Nós estamos preparando-nos para que o nosso ambiente esteja receptivo aos bons espíritos e que quando vêm os espíritos necessitados, eles vêm dentro de um controle, não eles passando do limite, nós conseguindo ajudá-los. Alguma pergunta? Nenhuma dúvida, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, Teresa, né? Sim. Já que eles não têm dúvida nenhuma, eu vou fazer uma pergunta para eles. Ah, sim! Se eles não souberem, assim que a senhora é boazinha vai responder, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, então. Já que vocês entenderam bastante dos trabalhos da segunda parte, com mediunidade, como a gente deve se portar na reunião mediúnica sendo médium, elemento de tentação com relação ao pensamento? Como agir? O mais elevado possível, procurando vibrar de uma maneira positiva. Exato. Não, é isso mesmo o tempo inteiro. E o método de apoio é muito importante. A gente fala isso, o pessoal pensa que a gente está querendo consolar quem não é médium. Não, não. Ele não é médium para intermediar, mas ele é um elemento de sustentação, de apoio. Ele é eficiente na reunião se ele estiver vibrando, pensando, ele está emanando fluidos, ondas mentais, e ele com isso sustenta o ambiente. Porque o médium, coitado, né? Ele está recebendo o envolvimento de um espírito. Aquele espírito é difícil, vibrações terríveis, pensamentos horríveis, e o médium está lá, batalhando, né? Procurando se equilibrar no meio do que ele está sentindo. O dialogador está interessado em ver se entende o espírito, o que é que ele precisa falar ou não falar para o espírito. E quem é que está dando sustentação? Equilíbrio, força, contenção. Quem é? São os elementos de apoio. São as pessoas que estão na reunião com o pensamento fraterno, elevado, sincero, porque elas estão emanando. E aí nós temos no ambiente 15 pessoas que às vezes não são médiums, mas estão vibrando, sustentando, oferecendo tudo isso. E temos 2, 3 médiums, quem sabe 4, que estão no pleno trabalho junto com o espírito necessitado. Aí dá o equilíbrio. Agora, e se não tiver os elementos de sustentação? É mais difícil, não é? A misericórdia divina é muito grande, socorre. Mas nós já somos elementos que colaboramos. Tá certo? A gente precisa só lembrar que a interpretação não deve interferir no diálogo, né? Ah, não.
Não deve tentar. Por que não deve, hein? O dialogador está conversando com o espírito e você está lá, você diz, ah não, esse espírito é diferente. Se eu soubesse, não, fala isso. Você está emitindo uma onda mental que até atrapalha o dialogador. Se o dialogador ainda não está acertando, mas quem sabe o amigo espiritual vai conseguir, você entrou. Agora imagine, tem 15 elementos de sustentação na sala, cada um pensando uma coisa. Atrapalha, emaranha os fios. Não é? Não, então o que a gente faz? A gente põe o pensamento em Deus e deseja o bem, roga pelo Espírito, roga, abençoa o dialogador. Aí a gente não atrapalha. A gente ajuda e não atrapalha nada. Às vezes a gente tem um pensamento, a gente diz, ai, não, acho que esse espírito é isso, tudo bem, é normal, mas não sustenta isso. Corrige imediatamente. Não é pecado, não é crime você ter tido um pensamento. Você está vivo, está ali analisando, né? De repente você achou. Mas você não sustenta isso nessa linha, porque vai interferir, não vai ajudar. Dona Teresa, como do perispírito, de quem está do espírito, que na verdade está querendo se comunicar com o perispírito do médium? Não, o espírito consegue às vezes, por exemplo, fazer a expansão perispiritual, desdobramento do médium. Ele pode às vezes agir através do perispírito para o médium sentir. Às vezes o médium se expande bastante e o espírito chega a atuar sobre o corpo, comandar. Então vocês vão ver depois os tipos, né? Então há várias formas. Agora, o perispírito, diz Kardec, está sempre na base do fenômeno mediúnico. Porque ou o médium se expandiu perispiritualmente, e não com o corpo, mas com o perispírito, ele conseguiu ver o espírito, sentir o espírito, ouvir o espírito, ou o espírito conseguiu, pela sua ação perispiritual, provocar algum estado no médium. Então, na base do fenômeno está sempre o perispírito. Certo? Obrigado, Teresa. Eu que agradeço.